Boa tarde, Brasília Shopping. E aí, pessoal, animadas? A gente vai dar início agora ao segundo talk da programação de hoje do Estilo Brasília, com um talk muito especial, com convidados muito especiais, cujo tema vai ser do Cerrado ao Litoral, da Floresta ao Sertão, como a moda traduz os territórios do Brasil. Para a mediação dessa conversa, a gente vai ter a presença dele, jornalista, editor, produtor de moda, stylist e diretor criativo, com ampla atuação no mercado editorial e cultural de Brasília. Autor do livro Brasília, Capital dos Criadores, que conta a história da moda do Distrito Federal, está à frente das grandes entidades de fomento da indústria da moda no DF, como diretor do Sindivest, conselheiro do Senai, membro do Conselho da Economia Criativa da FEComércio e de eventos icônicos, como Capital Fashion Week, Picnic Fashion Show, Vogue Fashions Night Out, dentre outros. E é o diretor criativo dos nossos fabulosos desfiles aqui do Estilo Brasília. Queria convidar para subir ao palco Fernando Lachmann. Para compor a nossa mesa, vou convidar primeiro ela, jornalista baiana e uma das principais figuras da moda no Brasil. Foi diretora da Vogue Brasil por 12 anos e depois assumiu a direção-geral das edições Globo Condé Nast, que edita, além da Vogue e da Casa Vogue, GQ e Glamour. Em 2021, fundou a Nordeste, plataforma dedicada a impulsionar talentos criativos do Nordeste, estilistas, designers, artistas e chefes dos 9 estados da região cujos trabalhos se conectam aos nossos saberes ancestrais e geram impactos positivos em suas comunidades. Desde 2013, ela integra a lista do Business of Fashion, dos 500 nomes mais influentes da moda do mundo. Seja bem-vinda, Dani Falcão. Vou chamar agora ele, cofundador e sócio-diretor da Farm, ao lado de Kátia Barros. Deu vida a uma das marcas mais queridas e reconhecíveis da moda brasileira, a partir de um stand em uma feira no Rio de Janeiro. E a transformou em um verdadeiro império de estilo, com forte identidade visual, brasilidade e apelo internacional. Comandando também a Fábula e outros projetos criativos, ele se destaca pela capacidade de criar narrativas de marca consistentes, solares e emocionalmente conectadas com o público. Seja bem-vindo ao palco, Marcelo Bastos. E para fechar esse palco maravilhoso, ele, que é diretor criativo e fundador da marca Dane-se, nossa querida Dane-se, criada em Brasília. Seu trabalho projeta a identidade brasiliense para o Brasil e para o mundo através de uma moda autoral que une arte, cultura urbana e arquitetura. Enosor Júnior, seja bem-vindo. Som. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A moda, ela é a expressão de tempo, ela expressa também a sociedade, sobretudo os lugares em que essa sociedade está inserida. Num país como o Brasil, onde os territórios carregam paisagens naturais, saberes ancestrais e realidades culturais, vestir-se também é traduzir geografia, identidade e história. Hoje o nosso encontro é com esses 3 nomes que atuam em diferentes partes do país e do mercado, mas que compartilham do compromisso de contar o Brasil através da moda. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre cada uma dessas trajetórias. Enosor Júnior, você fundou a Dane-se em 2015 em Brasília e desde então vem traduzindo o estilo e o espírito da capital em coleções autorais. O que é o lifestyle brasiliense e como ele se manifesta no design da sua marca hoje? Bom, a história da Dane-se, acho que muitos aqui devem conhecer, né? Uma história que me enche de orgulho. A gente faz 10 anos, né? Esse ano. E é justamente esse lugar, né? Como somos nascidos em Brasília, qual que foi a ideia? É realmente inspirar e trazer para a roupa tudo que a gente vê, né? Todo esse belo que nós temos aqui. Eu acho que, em certo ponto, até fácil, né? Porque uma coisa que nós temos em Brasília é esse lifestyle tão único, né? Até então a gente tinha ele estático, né?
os monumentos, a mecânica das ruas, as áreas ajardinadas, todas as escalas pensadas pelo Lúcio Costa. E aí, quando eu comecei a observar isso aqui em Brasília, eu entendi que isso poderia virar produto, que é uma coisa tão única e tão rica. Eu mesmo costumo dizer que assim, né? Você pode gostar ou não de Brasília, mas igual a isso aqui você não vai ver em lugar nenhum do mundo, né? Então, assim, até um lugar de muito orgulho para mim falar de Brasília, porque é isso, né? A gente tem expressões de arte maravilhosas pelo mundo todo, mas Brasília tem esse diferencial e no tempo eu consegui passar isso para as roupas, para as texturas, para os padrões, para os desenhos. Então, acho que a gente foi construindo junto com a característica do brasiliense, porque a nossa sociedade ainda é muito nova. Você falar de 60 anos é pouco, né? Então, a gente está em construção ainda e somos sempre pioneiros, né? É uma cidade que abraça, é uma cidade que recebe. Eu acho que está super pertinente dentro do tema, porque existem vários Brasis dentro de Brasília, né? Então, por isso que hoje a gente está conseguindo formatar um pouco mais o que é ser brasiliense, né? Somos junção de vários Brasis, né? Muitos nordestinos, muitos cariocas, Rio, goianos. Então é isso, assim, um olhar que eu tive para a cidade, entendendo nessa elegância e essa simplicidade monumental que a gente tem por aqui. Dani, como que a sua vivência no Nordeste influenciou o seu olhar como jornalista, como curadora também, agora como empreendedora? Como é que foi que surgiu essa síntese e que deu o resultado o Nordeste? Tá. Eu sou baiana, né? Mas eu tinha passado, antes da pandemia, os 30 anos anteriores entre Rio, São Paulo, Brasília, até eu trabalhei muito tempo aqui, como jornalista, né? Nos veículos e tal. Como muita gente na pandemia, eu voltei para casa, né? Isso foi uma das coisas boas da pandemia, foi o retorno às origens. Primeiro, por um motivo, ainda estava na Globo Condenaste, primeiro por um motivo simples. Era melhor passar a pandemia perto da praia do que num apartamento trancado em São Paulo, né? Então, aí, já que eu vou ficar em lockdown, a gente não tinha que ter o trabalho físico, mas, a partir daí, eu comecei a passar por uma série de questionamentos que implicaram na mudança mais radical. Eu estava fazendo 50 anos também, e aí eu acho que veio uma coisa, assim, o Nordeste ele era fundamental, a Bahia, mas eu também morei em Recife, morei em outros lugares quando eu era mais nova, em determinar quem eu era e onde eu cheguei. Agora, o que eu posso fazer de volta, né? Mas a Nordeste, então, ela surge, é meio uma missão, mas não, tinha um motivo. Como eu estava fisicamente, primeiro em Recife, depois em Salvador, várias marcas autorais do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Acho que porque eles viram, a Daniela da Vogue está aqui. Eu estava em Recife, mas as marcas do Ceará começaram a me mandar mensagem, direct, olha o meu produto, olha para mim. E como a gente não estava nem publicando revista, mas eu tinha a minha conta do Instagram, eu comecei a publicar. Eu vi uns produtos incríveis, assim, coisas que misturavam com manualidade, que falavam muito do que é ser, né, os vários Brasis, mas, assim, coisas muito autênticas. Eu vou dar alguns exemplos, que eu acho que sempre, quando a gente materializa, fica mais fácil de entender. Mas, assim, disparado, eram os melhores, era o que tinha mais engajamento no meu feed. Mais do que eu cobrir o desfile da Dolce & Gabbana. Eu rodei o mundo cobrindo o desfile, mas, assim, a Marina Bitu é uma marca do Ceará. E esse foi o meu primeiro post falando de marcas nordestinas e que, né, eu ainda estava na Condenaste, mas foi o que deu... Eu falei, tem um caminho aí. E a Marina Bitu, ela fazia plissados. Hoje em dia ela faz muito mais, mas o plissado ainda continua sendo, o plissé é uma coisa dela. Mas era um plissado completamente diferente do plissado europeu. Era um plissado, né, da rigidez da Prada, era um plissado mais solto. E aí ela falou assim, não, porque para mim o plissado não é uma referência da moda europeia, é da sanfona.
ela é de Fortaleza, mas ela cresceu no Cariri e ela cansou de ver no São João o movimento da sanfona. Então, quando ela criou a roupa dela, o plissado da Marina Bitu é diferente, é brasileiro, e tem um motivo. Então, quando a gente colocou, eu lembro que era uma foto dela segurando uma sanfona, vestindo o plissado dela. O vestido acabou. Ela aí me mandou uma mensagem falando assim, nossa, a Constança Pascolato começou a me seguir. Eu vi que tinha uma conexão possível. Essas marcas, elas queriam ser consumidas, né? O público queria essas marcas, mas tem um ditado no marketing que é o seguinte, quem não conhece, não consome. É meio óbvio, né? Mas, assim, ou seja, essas marcas autorais nordestinas, elas estavam esperando ser conhecidas para conseguir. O talento já estava lá, eu não descobri nada. Eu só concatenei os pontos. Então, assim, eu fui vetor do Brasil enxergar um Brasil que, às vezes, a gente tem preguiça, porque está mais longe, porque não tem os canais devidos, né? Então, mesmo com o digital, eles não têm acesso ao figurinista da TV Globo, que não está lá. Até agora eles estão viajando mais e tal. Então, a gente viu aí, quem acompanhou Vale Tudo, a tia Celina usou muitas marcas. A tia Celina, que para mim é a epítome da elegância brasileira, usou muitas marcas do Nordeste. Já é uma mudança de comportamento. E eu acho que, assim, aos pouquinhos a gente está contribuindo. A gente fala com os figurinistas, a gente vai mostrando. Então, assim, o grande papel da Nordeste é muito simples, na verdade. É fazer com que as pessoas conheçam esse talento que existe lá. E aí, falando sobre brasilidades, né, e o tema da palestra de hoje, que eu acho que é muito interessante, né, porque é do Cerrado ao litoral, do sertão aos pampas. O Brasil, somos muitos Brasis, e o Nordeste, somos muitos Nordestes. Então, assim, acho que também o papel da gente foi mostrar que o Nordeste é muito mais do que litoral, porque esse sim era conhecido, né? Mas, assim, somos sertão, somos chapada, a diversidade, né, cultural e da moda, ela é muito maior, e essa é a nossa batalha cotidiana. E tem o Nordeste, ele é uma potência criativa na área, né, de design, moda, por dois motivos, assim, para encerrar minha fala, que eu acho importante. Um é que o Brasil, enquanto nação, ele nasceu no Nordeste. Foi quando, né, os colonizadores europeus, os povos originários e os negros escravizados se encontram. Então, o conceito de nação, a primeira vez que esse caldeirão se encontrou, foi lá. Então, as origens, mesmo que você não tenha nascido no Nordeste, que não saiba exatamente que você teve um parente nordestino, mas quem é brasileiro, a gente começa ali, quando a gente fecha o olho, né, e imagina. E tem uma outra coisa que não foi uma coisa boa, mas que terminou dando uma chance para o Nordeste agora muito grande. O Nordeste ficou de fora da grande industrialização brasileira, nos anos 50 e 60. Mas, com isso, as manualidades foram preservadas. Porque a pessoa que vivia do trabalho manual ou da pesca, ela não teve a chance de ir para a indústria. Isso foi muito cruel durante muito tempo. Mas agora a gente está dando uma revanche, porque quando se procura uma renda, quando se procura uma cestaria, quando se procura um crochê, aonde que esses saberes ficaram intocados? No Norte e no Nordeste. Então, hoje a gente, né, é um celeiro também de preservação desses saberes que definem o Brasil. Então, eu acho que foi o timing, a minha volta, a percepção de que já existia todas essas marcas que só precisavam ser conhecidas, e também o fato de que a gente é um celeiro da criatividade e da manualidade ancestral do Brasil. Maravilhoso. Gente, essa é a Dani Falcão. É um espetáculo. Marcelo. Mas você ainda vou bem. falar o quê, gente? O que eu vou falar? Mas sabe o que está muito interessante no elenco do Talk? É que nós temos 3 olhares a partir da localização. E pensando nessa questão de regionalização, Marcelo, a Farm ela nasceu com uma identidade muito ou tão somente ligada ao Rio de Janeiro.
o calor, a cor, a natureza, esse estilo leve, essa parte brasileira praiana. E como é que o território carioca influenciou a Farm, de fato? Porque a gente tem muita dúvida sobre a Farm, nesse sentido. A gente é muito fã, né? Tem as Farms fãs ali. E é muito bacana a gente enxergar que a Farm é a marca brasileira mais colorida. Mas de onde vieram essas cores? De onde veio isso? Conta pra gente. Bom, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante, que muito pouca gente sabe. Esse shopping aqui e a cidade de Brasília tem uma importância para a Farm gigantesca. Hoje a gente tem 120 lojas no Brasil e 40 lojas fora do Brasil. E antes da gente ter a nossa primeira loja, a gente ficou anos fazendo uma feira chamada BSB Mix, do ano de 2000 até, eu acho que 2004. E isso fez com que a gente conhecesse muito o público de Brasília e amasse muito o público de Brasília. E Brasília recebeu a segunda loja da Farm fora do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente abriu a primeira loja no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e a segunda já foi Brasília, e foi neste shopping aqui. Então, eu sou muito grato, especialmente ao Brasília Shopping, que apostou na Farm em 2000, há 25 anos atrás, quando a gente não tinha nenhuma loja em lugar nenhum. Assim, abriu a primeira, só tinha no Rio, abriu a primeira em Belo Horizonte, e a segunda já foi aqui, uma aposta, uma parceria que já dura, a gente abriu aqui em 2005, que já dura 20 anos, né? Então, só para começar a conversa assim. Em relação à Farm, eu e a Kátia, a gente sempre morou ali no Posto 6, que é um lugar ali entre Copacabana e Ipanema. Então, a gente sempre viveu, quando a Farm surgiu, a Kátia tinha 24 anos. Então, a gente vivia isso na nossa essência, né? E foi muito natural e orgânico. Era como se a Kátia fizesse roupa para ela e para as amigas dela. E isso foi... E a coisa da cor, né? Aí depois até eu queria pedir licença para ler um textinho para vocês, que a Nádia Murad, Prêmio Nobel da Paz, em 2018, falou sobre a Farm, na entrevista que ela veio para cá, que o Ela fez uma entrevista para ela, falando muito sobre isso. Aí vocês vão me permitir... Esse texto traduz muito, né? Sobre... Quando você procura o seu texto aí, só vou quebrar o protocolo aqui, porque a gente bateu um papo rapidinho antes, né? E uma das coisas que vocês sabem também, que eu me identifiquei, já fãzando aqui, é que a Dani se surgiu nas feiras também, né? A gente fez muito evento, muito piquenique. Minha mãe estava falando, né? Então, assim, eu vou ler um texto dela. Quando ela foi perguntada, a moda também oferece esse lugar de acolhimento para você? Sabe, nunca ia imaginar que ela conhecia a Farm. Outro dia, ela respondeu, outro dia estava conversando com uma mulher e percebi que a saia dela era Farm Rio. Gosto muito, sabe, depois do que aconteceu, ela foi abusada pelo regime talibã, enfim. Depois do que aconteceu, passei a preferir vestir peças mais escuras, porque não me sentia segura, escondia-me nelas. Vi que precisava de cores na minha vida, merecia vestir roupas coloridas. E foi nesse processo que me deparei com a Farm. Espero conhecer a fundadora um dia. Sinto que preciso compartilhar minha história com ela e dizer que as cores dessa marca têm um grande impacto na história das sobreviventes que se dão a oportunidade de se abrirem para o mundo. Zerei o game, né, gente? Não existe mais nada tão importante para mim, de tudo que já saiu, de todo o conteúdo que a gente produziu na vida, nesses 28 anos de vida, do que uma fala dessa aqui. Então, assim, agora fazendo o link, porque você perguntou, isso foi muito natural. A Kátia sempre amou cores. A gente tem hoje uma das escolas de estamparia mais desenvolvidas do mundo, né? Não só no Brasil.
E isso foi muito, resumindo a pergunta, isso foi muito natural, fazia parte do nosso dia a dia. E a Kátia sempre teve essa coisa do despojado, do praiano, do solar, né? E isso aconteceu de uma maneira orgânica, e eu acho que o futuro disso foi a gente falar um pouquinho mais de Brasil, mas aí depois eu entro nessa resposta. Em um país, agora uma provocação bem para os três. Em um país tão diverso como o Brasil, o que significa criar moda brasileira? Essa é a minha maior briga com o Alexandre Hercovitch, porque ele fala o seguinte: moda brasileira é tudo, basta você ter nascido no Brasil. E eu discordo veementemente disso. Eu não acho que a moda francesa é só você ter nascido na França. Quando a gente fecha o olho e a gente pensa em moda francesa, vem uma ideia, a qualidade dos ateliês, o savoir-faire das mãos. Quando a gente fecha o olho e pensa na Itália, vem a alfaiataria. Então, países com tradição de moda conseguem imprimir uma visão. Claro que tem todo tipo de moda na França. A França também é ótima de moda rock and roll, Zadig Voltaire, um monte de... Mas, assim, existe, né, uma visão do que é aquilo ali. Então, é lógico que todo mundo que é brasileiro cria moda brasileira. Mas eu acho que isso é simplificar demais, em vez da gente tentar pensar uma resposta do que seria a moda brasileira, né? Então, a gente já falou aqui nas outras... Você falou a dificuldade mesmo de Brasília. Brasília reflete muitos Brasis. O Nordeste são 9 estados, né, que têm histórias muito diferentes, mas a gente tem sinergias. Então, do mesmo jeito que quando a gente fala de cultura brasileira, a gente consegue, né, ter alguns, ou se fala de música popular brasileira, por que a gente não pode falar de moda brasileira tendo, né, alguns sentimentos e alguns parâmetros? E aí eu acho que a Farm é fundamental em construir essa história do que é a moda brasileira. É só a estampa? Claro que não, gente, mas ela passa muito pela estampa. A maneira que a gente tem de se comunicar não é só o colorido, é o colorido, mas é a riqueza pictórica que a gente tem das paisagens, dos artistas, né, dos sambas, dos maracatus. Então, a gente tem um arsenal pictórico muito grande. É natural que as marcas brasileiras elas sejam muito boas de estampas, porque elas têm para onde olhar. Tu já estava contando, vai na Islândia, por exemplo. É um amor a Islândia, mas assim, a Islândia não tem esse referencial. Eles têm a época do gelo e a época do verde. É lindíssima a Islândia no verão. Mas você não tem essa riqueza e essa diversidade, né, que uma floresta tropical, que a Mata Atlântica. Que a gente tem um arsenal pictórico muito grande, que é do sul global. Então, eu acho... E tem uma pesquisadora, né, eu nunca sei falar o nome dela certo, é Ali Ekeltorf. Ela é uma pesquisadora holandesa, e que é uma das grandes... Provavelmente, na próxima palestra, vai se falar dela, porque quando se fala de tendências... E ali fala que a criatividade está no sul global. Porque, muito parecido do que eu digo que o Brasil está no Nordeste, mas um pouco por essas mesmas características. Então, a gente aqui é um arsenal de criatividade. Então, é quase uma preguiça da gente dizer que basta você ser brasileiro para fazer a moda brasileira. Então, assim, eu acho que a moda brasileira é a moda que, de alguma maneira, pode ser através da estampa. Isso aqui é uma roupa de uma menina do Cariri cearense. Essas são as madeirinhas que eles usam nos esvotos também. Então, assim... Né, eu estou fazendo uma ponte com a religião e com a cultura. E é preta, tá? Não quer dizer que você tem que ser só... Eu vim de propósito também, porque, em geral, todo mundo fala, mas o Nordeste é só colorido. Não, tem muita coisa boa do Nordeste que pode ser preta também. Mas, enfim, a gente tem, eu acho que uma obrigação, quando a gente faz moda,
de se aproveitar do arsenal que a gente tem, né? É diverso, de novo, eu não preciso estar falando só de estampa, eu não preciso estar falando só de linho, algodão, mas a gente tem, então eu acho que moda brasileira é a moda que de alguma maneira, e são múltiplas, não existe uma maneira só, a gente reflete, né, a nossa brasilidade, que está na cultura, na música, na paisagem, em muitas outras áreas. Eu aceitando a sua provocação, trago até um tema pegando o seu gancho, que é muito interessante, que assim, né, levando a provocação até para o público, porque durante muito tempo nós ouvimos falar que Brasília não tinha uma identidade. Ah, Brasília não tem sotaque, Brasília não tem cara de nada, não tem uma comida, não tem uma tradição. E de 10 anos para cá, que eu venho acompanhando esse mercado e faço parte dele, a gente conseguiu mostrar, né, Lachmann, que somos defensores de Brasília, que sim, temos história, temos identidade, temos personalidade. Hoje conseguimos, eu acho que, como a gente já falou, moda é expressão, né? E eu vejo hoje, não só pela Dani-se, mas pelos meus contemporâneos, e quem vem nascendo também, a riqueza visual que nós temos, e hoje a gente consegue se levantar e mostrar para o Brasil o seguinte: Brasília tem uma identidade, Brasília tem uma curta história, mas hoje as pessoas que vivem aqui, acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Ah, Brasília como é que é? Só tem político? Não, peraí, cara, a gente vive numa cidade toda pensada, toda linda, com história, e a moda está contribuindo muito para que o Brasil seja visto, para que Brasília seja vista através do Brasil. Então, acho que a gente está conseguindo um peso 2, inclusive, de se mostrar para o Brasil. A gente ainda considera, a gente está muito neném ainda, mas estamos em franco crescimento. Bom, Puxa. Merece muito. E com a Farm, assim, a gente sai um pouco daquilo que é o Rio de Janeiro e vai olhar para o Brasil, né? E isso é uma coisa tão importante, essa troca de saberes, né? E o respeito pelas culturas locais, que a gente dividiu a nossa estrutura. Antes ficava tudo num bolo só. A gente dividiu e criou uma área de estilo só para falar, só para dialogar com as culturas brasileiras, né? Que é o Farm Maravilha. Então, a gente já fez coleção inspirada no cordel, no São João, né, do Nordeste, e isso de uma maneira muito, muito, muito respeitosa, chamando as referências locais para co-criar com a gente. E isso vem dando muito certo. A gente vem falando cada vez. A gente fez lá no Maranhão o Boi de Santa Fé também, que foi muito bacana. E isso é um ponto importante. A gente, aliás, dividiu, né, o negócio, o core mesmo, assim, que faz o dinheiro do dia a dia, e separamos para elas serem livres nas suas criações e nas suas cocriações, junto com esse arsenal maravilhoso de cultura que a gente tem espalhado pelo Brasil. Júnior, a Dani-se, ela tem uma estética que une o concreto de Brasília, a arte urbana, o design gráfico e até a performance, né? Como você escolhe os elementos que vão para a coleção? E como é que você consegue equilibrar essa tradição com a experimentação que a moda exige, pede hoje? É um desafio muito interessante, porque o que acontece, né? A gente precisa atender aos anseios do mercado falando como empresário, né? Eu tenho que ter todas as linhas, eu tenho que atender o público, eu tenho que ter várias caixinhas dentro da empresa, né? A gente estava falando sobre isso também, né? Que você tem vários momentos dentro da empresa e essa visão fecha para poder crescer, para não morrer a ideia como uma marquinha pequena nascida em Brasília. Então, o maior desafio é fazer isso se encontrar com o produto. A gente tem uma riqueza, sim, visual, mas o primeiro desafio que eu tive é tratar o efêmero, né? Você imagina como é que eu vou retratar um palácio? Como é que eu vou retratar uma curva? E um desafio desde o início sempre foi não ter um produto com cara de souvenir. Nunca pensei a Dani-se ou as criações com aquela cara de roupa com respeito a quem faz, né? Mas com cara de roupa de aeroporto, né? Ou coisa caricata, exatamente essa coisa que... eu fui para Brasília ali e trouxe um presentinho. Então, assim, quando eu entendi, senti a essência de Brasília, a criação começou
a fluir, quando eu comecei a entender o que a gente vive, o que a gente vê. Velho, se tu me vê andando pela rua, você vai achar que eu sou maluco. Que eu ando assim, vendo... Eu estou conversando, mas eu estou olhando lá. A sombra que está projetada no negócio ali em cima do ferro do teto. E por aí vai. Para a coleção também, uma coisa que foi uma vitória foi a gente trazer... A primeira parceria da Dane-se foi trazer Atos Vulcão. Acho que foi um momento para a marca ímpar. E foi quando eu senti o carinho do brasiliense com a marca, porque eu me lembro que era um piquenique lá no Parque da Cidade, e as pessoas não tinham essa noção da moda para vestir. Foi a primeira vez, fui lá na fundação, conversamos, tal, fizemos a primeira camiseta da igrejinha. Era assim, tentando montar o stand, botava uma, a pessoa tirava a outra. Botava uma, e a galera disse, mas como assim? Eu posso usar a igrejinha? Foi onde despertou o senso de pertencimento das pessoas. Logo depois de algum tempo, a gente foi congratulado com o selo do IFAM, que todas as criações recebem o selo do IFAM como defensor e propagador da cultura brasileira, inclusive da cultura brasiliense. Então, assim, muito rico, mexer nas gavetas históricas de Brasília, e o meu trabalho quase que predominante é entrar assim, na vírgula da história, entrar no detalhe da história tão pitoresca nossa, né, com tantos pequenos ganchos, e tudo vira produto. E assim, depois disso, só me finalizando aqui, outra coisa que a gente sentiu é a seguinte, como eu comecei a fala falando Brasília, são vários Brasis. Até para não deixar também, para conseguir ter uma projeção nacional, eu tive um momento de olhar quem contribuiu para a construção de Brasília. Nós temos hoje, velho, você anda na cidade, você começa com o Lúcio, com o Oscar, com o Sesquiate, Burlemax, Atos. Cara, é uma infinidade, Volpe, uma infinidade de brasileiros que vieram para trabalhar em Brasília. Então, eu gosto sempre de pensar assim, vamos fazer uma ode ao Brasil e a todos que trabalharam. Isso é muito tocante no público, porque você pega, por exemplo, Atos, carioca. Quando eu trago uma obra do Atos para a coleção, eu evoco o sentimento que está guardado lá na cabeça da pessoa, da família dela, dos pais, dos avós que vieram. Quando a gente começou a crescer em nível de Brasil, foi um dos maiores desafios da marca também. Eu falei, não, eu vou continuar crescendo falando de arquitetura, de moda e de Brasília. Porém, para eu atingir um público maior, eu vou começar então a trazer os artistas que contribuíram. Até que um belo dia, eu assisti um documentário, eu vi passando de relance uma tapeçaria, lá do Querendo de Bahia, lá de Salvador, no fundo do Palácio da Alvorada. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Velho, minha vida, hiperfoco. A minha vida virou aquilo, eu preciso achar. Fui no palácio, visitei. A hora que eu encontrei a história do Kennedy, eu me apaixonei. Você pensa num cara que lá pela década de 40, 50, ele usava rosa choque, amarelo neon, laranjado e tudo combinado. Uma loucura. Cara, dito e feito. Aí quando a gente sentiu que existia essa abertura, foi quando eu comecei a entender também que, além da gente defender o nosso ouro, que é Brasília, eu preciso também lembrar de quem veio para Brasília construir, porque senão isso não existiria. Um último exemplo, quando eu fiz a coleção do J. Borges, lá do Pernambuco, cara, as pessoas paravam, olhavam, meu Deus, eu conheço o J. Borges, é de Bezerros e tal. Foi onde também eu consegui congregar a nossa elegância minimalista com o calor do brasileiro e da criação do brasileiro. Então, acho que é muito importante olhar para dentro e lembrar também dos nossos antepassados e dos nossos artistas que ajudaram a criar tudo isso que a gente tem. Você é brilhante, cara. Parabéns. Obrigado. Merece demais. É como se Brasília tivesse sido criada como uma galeria, né? As coisas não foram chegando a Brasília. Você quer me ver a gente abusado, inaugurou né? Brasília com um monte de obras de arte pela rua, Você né? quer me ver abusado, e a pessoa fala assim, né? Existem alguns críticos. Claro, a gente tem problemas na cidade, mas eu fico abusado da vida. Você arruma briga comigo quando fala assim, Brasília... Esse dia eu vi um crítico falando assim, Brasília é um museu a céu aberto. Não, como você disse, Brasília é uma galeria, porque galeria tem vida. Galeria é contemporânea, galeria tem movimento. Isso aqui nunca foi feito para ser estático. Você imagina, lá em 58, 59, quando os prédios começaram a ser erguidos,
um turista, um europeu chegando aqui, entendendo nada, meu velho. É um semicírculo, é uma curva, serão formas que não eram exploradas. É um palácio que não tem nada rococó e nem barroco. São salas inteiras de puro mármore, madeira e mobiliário. Então, assim, essa estética, claro, a gente tomou da fonte do modernismo, porém, quando o modernismo encontra o brasileiro, ele se aquece, ele toma bossa, né? Aí a gente botou, quando você pega o Le Corbusier, é todo quadriculado, caixa, quadrado. Quando aterriza no Brasil e sofre a nossa influência, tu vê a primeira obra do Niemeyer, é uma loucura. A Igreja da Pampulha, né? São 4 morretes. Que loucura, você imagina um europeu vendo aquilo? Não entendia nada. Então, assim, existe o modernismo e existe o modernismo brasileiro. Adoro. Dani, na Nordeste se há uma valorização clara das técnicas artesanais, né? Entre elas o bordado, as rendas, trançados, cerâmica, enfim. Que exemplos de marcas ou de criadores você destacaria nesse processo de traduzir a tradição em design contemporâneo? Todo dia eu me... Numa... Não, mas assim, todo dia eu me surpreendo conhecendo alguém que eu não conhecia e que está fazendo isso. Então, assim, eu acho que quando a gente tem designers como você, né, que olham... aí você começou a falar, já pensei um monte de coisa. O Teatro Nacional dá uma estampa com os seus... Se a gente tem o mesmo olhar que Brasília, se você tiver que dizer, é lógico que é a arquitetura e o design que vão ser mais punjantes. O Nordeste é o saber artesanal. Tem muito... citar uma marca, mas eu vou citar umas porque eu acho que vale a pena a gente entender também como é que você faz isso sem ser a lojinha de souvenir, né? Tem o risco né? Se eu faço uma leitura simples do Atos Bulcão, é a canequinha que você compra e tudo bem, tá certo, tem espaço para isso também. Mas quando você é um designer de moda, você tem que saber usar essas referências de um jeito, né, mais você vai estar, quando a gente fala referência, a referência não é reprodução, né? Você está usando aquela referência, pode ser no shape, pode ser no corte. Então, assim, nem sempre... Eu acabei de descobrir, então, agora uma marca que eu não conhecia de Recife, chama Rafretá. Ele é de Tracunhaém. Tracunhaém é a cidade do barro. A cerâmica, né? O mestre Zezinho de Tracunhaém é um dos grandes centros de cerâmica. Aí você vai falar assim, como é que um cara vai levar isso para a moda e sem... tem alguns aviamentos que são de cerâmica. Seria a ideia mais óbvia. Mas ele vai de todas as tonalidades do barro, até entender como que o barro dialogou com a cultura indígena que você tinha ali em Tracunhaém. E você vai ver a coleção dele, ele faz uns mosaicos que está ali... Não é uma manualidade tão simples de você levar como o rendendê, a renda de bilro, mas assim, até a cerâmica, e é uma roupa absolutamente contemporânea, modernérrima. Está lá, é o post de hoje da Nordeste. Mas vou dar um outro exemplo de uma marca que está no São Paulo Fashion Week, que eu acho que faz isso muito bem. Essa é uma ótima pergunta, porque, assim, o que faz a moda que usa a manualidade, né, o artesanato, do artesanato em si? Ela tem que trazer uma provocação diferente, porque senão ela é só... O artesanato que já é maravilhoso, ele já existe. Mas quem faz, eu acho isso muito bem, é o Antônio Castro, da Foz. É uma marca alagoana. E ele podia, né? Alagoas é o berço do bordado filé, né, que é aquele bordado que a gente usa muito em jogos americanos, passadeira, que é um bordado que veio da França, que chamava filé, que filé é rede. Então, ele é feito em rede, mas que em Alagoas ganhou cores. O filé francês, ele é todo branco. Em Alagoas, aí vem a brasilidade, ele tem todas aquelas cores. Mas o Antônio, quando levou o filé para a passarela, ele resolveu fazer um ABC. Ele desafiou as bordadeiras a criarem um alfabeto de pontos com todas as letras. Então, ele
ele criou uma nova tipologia junto com elas. E aí é muito mais complicado do que você tecer, porque aí tem as letras, ele se comunica, né? Essa coleção passada chamava Conto de Laura, e são trechos de uma carta que uma mulher alagoana que fugiu com um bando de Lampião escreve para os pais. Isso tudo foi escrito em filé. A sofisticação disso, não existia um alfabeto de filé, mas o Antônio, junto com as bordadeiras, isso é uma coisa que no futuro vai estar num museu, mas que hoje está numa passarela. E você está ali, você tem essa história, né, para contar. E ele faz isso o tempo inteiro. Então, assim, é você olhar aquele saber manual e conseguir jogar isso para um outro lugar, porque aí você sai só da artesania e você está construindo um design autenticamente, né, brasileiro e que tem essas características todas. E isso vale, sei lá, Dendezeiro, né, que é uma marca de streetwear baiana. Ela faz streetwear. E ele precisa... Mas aí os meninos conheceram um cara, ele é até paulista, mas radicado em Salvador, que faz aquela tapeçaria de pistola, sabe? Que você faz umas coisas incríveis com aquela tapeçaria. E aí eles... só que esse era um artista que fazia umas coisas mais provocativas, um pouco eróticas e tal. Os meninos da Dendezeiros convocam eles para fazer roupa em tapeçaria. Então, são umas peças maiores, umas jaquetas. Então, ele saiu do lugar dele, que eram, né, quadros de parede, para fazer roupa. Eu acho que o design e a moda, o melhor não é só você colocar uma barra de renda. Ou... Isso, há uma década e 2 décadas atrás, o artesanato ele era um complemento às peças de roupa. Era uma golinha, era uma manga, era uma barra, bolso, um detalhe. né? Então, hoje a roupa inteiramente pode ser artesanal e faz pode, sucesso. mas é um saber, são duas cabeças juntas, pensantes, que vão estar, né, criando um novo saber a partir daquilo ali. Então, sei lá, tem uma marca de... Vou dar um último exemplo. Tem uma marca de bolsa do Ceará que chama Gonzalo. E ele estava trabalhando a palha de carnaúba. Tem um monte de bolsa de palha de carnaúba normal, que são, né, que nem a Loewe faz aquela bolsa de palha, que tem no Ceará também. Mas ele aí resolveu fazer um fuxico de palha de carnaúba. Fuxico, aquela florzinha, assim, ninguém fazia aquilo ali. A artesã falou assim, não, você está louco. Mas ele queria fazer uma coisa diferente. Então, hoje, as artesãs do Ceará que trabalham com a Gonzalo criaram um novo ponto que não existia, e ele é muito mais delicado, ele faz uma bolsa única e usa nos trabalhos dela. Então, eu sempre defendo que, assim, os bons exemplos do designer com o artesão é quando eles se unem e juntos criam uma nova coisa que não existia. E dão continuidade aos saberes, né? Não deixam o artesanal morrer. E dão uma nova perspectiva. Aquela mulher do filé, ela vai continuar fazendo o jogo americano, que são lindos, mas ela vai, né, trabalhar também a possibilidade de fazer roupas, ver aonde ela pode ir além. A Catarina Mina, quando começou... É uma marca do Ceará, super forte também. Incrível. Quando ela começou a trabalhar a renda de bilro no Trairi, que era a capital da renda de bilro, tinham 20 rendeiras de bilro. Ninguém estava mais fazendo, porque elas só faziam jogo americano, o atravessador comprava, vendia por um preço irrisório. Hoje tem 370 mulheres trabalhando com a Catarina Mina na renda de bilro. As agências de banco, para a gente entender como isso revoluciona o Brasil. As agências de banco amam a Catarina Mina, porque tem uma regra que o depósito tem que ser feito na conta da artesã, não pode ser do filho, não pode ser do marido. Triplicou-se a quantidade de contas bancárias no Trairi. Então, a moda, quando se junta com o artesanato, ela pode ser revolucionária em milhares de aspectos. Ela está empoderando a mulher. E o que a Celina fez de mais diferente foi uma coisa muito simples. As mulheres do Trairi, elas só faziam peças roxo, laranja, rosa e branco. Sabe por quê? Não é que elas não tinham criatividade. É porque no armarinho que tinha lá, era a única coisa que o cara comprava. Elas só tinham aquilo ali. Quando a Celina chega, ela tem
capacidade de ir para São Paulo e escolher o fio de algodão que ela quiser. E as mulheres estavam tão acostumadas que ela começou a usar tom pastel. E aí as mulheres falavam assim, não, a rendeira, ninguém vai querer isso não, minha filha, o povo aqui quer muita cor. E a Catarina Mina mostrou para elas que é possível. E aí o que acontece? O armarinho hoje vende uma variedade de linhas muito maiores. Para atender a demanda. Para atender a demanda. Então, você entendeu como a moda está perpetuando o artesanato também? São pequenas, né? São conexões que o designer urbano ele tem que o artesão que está no interior não tem. Então, isso tudo é muito importante e muda a vida. Para finalizar, eu lembro agora um exemplo de Goiás, muito rapidinho. Aqui do lado, lá em Goiás Velho, tem um designer, o Marcos Camargo. Aí é designer, não é estilista. O Marco pegava aquela... Ela levou e ganhou o prêmio agora na MAD, que é a feira mais importante de design de São Paulo. Sabe a panelinha da empada, do empadão goiano? É uma panelinha de barro. Elas faziam só aquilo ali. Ele fez um armário que a porta é só um monte daquelas panelinhas. É premiado. Então, ele está levando a artesã que fazia o barro utilitário e agora foi para a Apex, foi para a Maison et Objet, que é a feira mais importante de Paris. Então, são essas, isso que eu defendo, o designer olhar, e eu acho que é uma coisa que a Farm faz muito bem também, é você olhar e poder levar, né, esses artistas amazônicos que vocês fizeram agora para lugares que ele nunca conseguiria ir sozinho. Marcelo, tem questões que são muito pertinentes hoje, né? Muito ligada a até marcas que precisam tomar um certo cuidado para não ofender de alguma maneira, né? A Farm ela tem um histórico de coleções que dialogam com temas diversos ligados à natureza, brasilidade, territórios. Vocês já fizeram homenagens à Amazônia, ao litoral nordestino, até o Cerrado, né? Como é que essas referências são trabalhadas de forma respeitosa e criativa dentro da marca? Há uma preocupação primordial durante o processo criativo? Eu poderia responder a tua pergunta com uma frase, né? Mas desde que a gente entendeu que a gente queria falar de cultura brasileira, a gente não faz nada que não seja cocriação com os saberes locais e os artistas locais, né? Então, nada que a Farm faz, ela faz sozinha. Inclusive, até a gente tem muita preocupação com a apropriação cultural e tudo, né? Tem que ter um propósito naquela relação, né? Isso começou lá em 2016 com Yawanawá, né? Que é uma etnia muito especial, porque são mulheres que comandam, né, a etnia. E a gente começou ia fazer uma coleção, e a gente já está fazendo um trabalho com eles de desenvolver a forma como a gente vai descobrindo junto outras formas que sejam comerciais, porque a nossa ajuda para eles tem uma via de mão dupla muito importante, que a gente desenvolve tudo que eles queriam fazer durante anos, que não tinham dinheiro, eles começaram a ganhar muito bem, né? A gente paga muito bem, e começou aí, e começou também com esse cuidado da gente não atropelar nada disso, não querer contar apenas uma história para vender, mesmo porque esse departamento, que é o Farmário Alivilha, é totalmente livre para fazer o que quiser, sem se preocupar com lucro, sem se preocupar com nada. É só contar a cultura brasileira que é tão rica, né? E a estampa, sem dúvida nenhuma, ela entremeia todo esse processo de criação, e tanto ela que fez com que a própria Farm Global ela só existe por conta da nossa excelência como escola de estamparia, né? Eu até posso falar, dar uma passagem aqui interessante, porque as pessoas, assim, a Farm é uma marca que se internacionalizou e poucas conseguiram fazer isso na história da moda brasileira, né? Porque é muito caro, é muito arriscado, e a estampa ela fez muito esse papel.
de internacionalizar a marca, e não confundamos internacionalização de marca com abrir lojas fora do Brasil, não. O projeto de internacionalização de marca da Farm é um projeto que ele foi criado para ser realmente um dos grandes vetores de crescimento. A Farm, em 27 anos, hoje fatura 2 bi, e a global, a internacional, em apenas 6 anos, fatura 1 bi. Ou seja, já é 50% do que fatura o Brasil. E a Estampa ela tem um papel muito importante nesse processo, inclusive até da gente não ter falido. Porque quando entrou, a gente já tinha... você não tem ideia do que é esse investimento, né? Desculpa fugir um pouco do ponto, eu acho que é importante falar. A gente já tinha investido 100 milhões de reais na Farm Global, e aí veio a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, a gente mandou todos os americanos embora, a gente entregou todos os nossos espaços, que era a única chance que a gente tinha de sobreviver. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que tem muito a ver com o nosso colorido, com as nossas estampas, que a gente só ficou com o e-commerce, né? As lojas fecharam, a gente só ficou com o e-commerce e até o atacado, né? Na Nordstrom, que a gente fazia, na Saks e tudo, também as lojas todas fecharam. E a gente falou, caramba, e agora? Cara, vamos falir, né? E aí a gente... por isso que eu falo que na vida a gente tem que ter sorte também, né? E o que aconteceu foi que a gente tinha uma arara nessas assessorias de imprensa, a gente sempre tem showroom para receber as stylists de celebridades do mundo todo, né? E a gente tinha um lá na Califórnia e outro em Nova York. E aí, de repente, a gente começa a olhar e ver no jornal Sarah Jessica Parker usando, Anne Hathaway, Taylor Swift, Alicia Keys, ou seja, Beyoncé, Justin Bieber, um monte de celebridade começando a usar. Por quê? Todo mundo de crista baixa, né? Todo mundo triste. Aí lá nessas assessorias de imprensa, nesses showrooms, tinha lá a arara da Prada, a arara da Gucci e a arara da Farm. Aí a diferença de visual, de estética, quando as estilistas falaram assim, cara, elas queriam, todo mundo triste, queriam coisas coloridas e tudo, né? A Farm virou pauta a partir do que a Farm é. E aí, o que aconteceu? Todas essas celebridades, e os paparazzi já cuidavam de pesquisar de onde eram essa roupa, de onde era, já falava que era da Farm Rio e tal. E aí, simplesmente, foi uma explosão no e-commerce, né? E aí foi a nossa grande virada, e tem muito a ver com a nossa estamparia. E reflete o que a Nádia falou também, né? Sim. Ela, enquanto mulher que tinha vestido preto, quando ela quer a estampa e a alegria... E não é uma regra, né, de livro, é uma coisa de sentimento mesmo, né? Só fazendo uma parte nos ecossistemas que vocês falaram, no caso de Dane-se também, essa retroalimentação é muito interessante, porque as pessoas perguntam bastante, né? Ah, mas como é que você faz para usar um artista? Como é que você faz aí para chegar e usar o Atos Bulcão? Cara, existe todo um processo contratual, com royalties, com pagamentos. E boa parte hoje da manutenção, por exemplo, de uma fundação Atos, vem da venda da Dane-se. Então é muito legal. Assim, a gente, quando entrou em contato com o Rubem Valentim, com a família, foi quase 1 ano de negociação, porque foi boa parte do lucro, obviamente, voltou lá para o Instituto Rubem Valentim. Então isso ajuda a perpetuar. E também pegando a questão, que não é uma apropriação cultural, mas no mesmo sentimento, acabaria sendo. Eu não posso chegar e, por bem, achar que essa arte é bonita e eu vou usar. Não, cara, eu tenho que ir na cidade, onde o trabalho de pesquisa é quase de 1 ano. Você tem que entender a vida do cara. Por exemplo, o Rubem mesmo, eu mergulhei na história do Rubem, fui para Salvador, vi toda a fase do Rubem aqui na UNB, até a morte do Rubem em São Paulo. Cara, uma das alegrias que a moda me deu foi o dia que eu cheguei no MASP. A diretora do MASP foi me receber, me levou uns 5 andares, que eu nem sabia que tinha lá para baixo. Ela abriu os arquivos do Rubem Valentim, desde a agenda pessoal dele até os últimos trabalhos de vida do cara. Então, assim, a gente tem que respeitar a história da pessoa e também os fins financeiros, porque, como você está falando dos armarinhos, né? É isso que mantém a cultura de pé. É muito sobre um mercado, né? É muito sobre o que tem ao redor do pensamento de quem faz moda, né? Como é que a gente evita... Como é que é possível evitar
o regionalismo exótico, por exemplo. Ou que uma ideia vire algo de estética decorativa. Como é que a gente evita ir para um lado ruim quando a gente pensa em regionalismo? Eu tenho uma estratégia muito, muito pessoal nas minhas criações. Eu sempre penso em criar uma coisa que a pessoa primeiro goste. Ache lindo, lindo. Ela vai ver lá um semicírculo, pô, coisa maravilhosa aqui. Ela lá, você sabe de que é isso? Ah, é o Congresso Nacional. Puta, sério, nunca olhei por esse lado. Então é uma tática que eu uso para não deixar caricato, não cair no lugar comum, por exemplo. Eu gosto de retratar muito luz e sombra. O que é isso? De repente é a curva da catedral. Então você foge um pouco da caricatura com esse jogo. Eu primeiro penso em fazer a pessoa se apaixonar por aquela estampa para depois saber o que ela é. Aí o jogo funciona legal, que a pessoa passa a gostar muito mais, que ela se sentiu parte daquilo ali, e eu brinquei com a inteligência dela, eu joguei com a inteligência dela. E no caso da Farm, a cocriação, ela já ameniza muito isso, né? Dos artistas locais. Porque, assim, e a gente fala sobre a nossa estamparia, ela fala sobre tudo, né? Fala sobre fauna, fala sobre flora, e quando tem lá assuntos específicos que a gente quer retratar, isso naturalmente já foge desse caricato e desse Brasil aí que a gente não quer. A gente quer mostrar coisas mais sofisticadas que façam parte da cultura mesmo, e aí com os saberes locais a gente consegue fugir disso. E no Nordeste, Dani? Olha, eu acho que a ideia de você dar voz, né, e você ouvir, isso que o Marcelo acabou de falar, ela é muito importante. Em geral, os erros e os grandes cancelamentos que a gente tem visto hoje quando se fala de apropriação cultural é quando alguém de fora foi lá, copiou o que o outro fez, sem estar junto com ele pensando num produto novo, né? Então, quando a Prada foi xoxada, porque pegou a sandália da Índia típica, ela foi lá, pegou, né, um objeto ou uma sandália que era deles, não sentou com o artesão para pensar, vamos fazer um produto inspirado nesse seu trabalho aqui? Então, eu acho que a grande questão é pensar em cocriação, como você acabou de falar. Quando você não é uma marca do local, você tem que, né, chegar ali e conversar com esse artesão, provocar ele, porque ele também tem vontade, né, de fazer alguma coisa diferente. Citando também a Catarina Mina, ela tem uma bolsa que chama Uru, é a bolsa mais vendida dele. Uru é aquela cestinha do peixe que o pescador ele usa para colocar o peixe dentro, né? Então, o Uru dela, logicamente, não é uma cesta idêntica ao Uru, porque tem uma aba de crochê que cobre, mas ela sentou junto com o seu Pedro, que é o cara que faz o Uru em Moitas, é o cara mais famoso que faz os Urus para todo mundo, e junto com o seu Pedro falou assim, vamos aproveitar o Uru e vamos fazer uma bolsa? Então, junto, a Celina fez, isso tem mais de 5 anos, hoje ela continua fazendo, a bolsa. O seu Pedro ainda faz uns uruzinhos para os pescadores, mas ele hoje vive e tem uma vida muito melhor porque ele faz os urus. A bolsa, não é Uru, é a bolsa Uru da Catarina Mina. Você vai olhar, ela não tem nada de... né? Porque se ele fosse colocar igualzinha do pescador, você não ia conseguir usar aqui. Porque ela não tem fecho, então, ela nem se adapta, né? Ela seria aquela pessoa, se eu andasse aqui com ela, você ia falar, pô, ela saiu direto da Praia do Ceará e está aqui... Qual é a dela? Mas quando você vê a bolsa Uru, né, e aí é uma cocriação, e ela não está simplesmente reproduzindo uma coisa que já tinha lá. Então, eu acho que isso vale para o Nordeste, para qualquer lugar, quando você sentar junto, usar uma referência regional para fazer um produto global. Ô Dani, eu acho que também tem uma outra característica bastante importante, até saindo de um pouco do lado designer e falando como empresário, que existe toda a alimentação de um ecossistema. Você não pode chegar a sugar a cultura, além da apropriação, sugar a cultura e não deixar nada.
Geralmente você vai para regiões muito pobres, que é onde o cara vai ter um levante ali. Você vai salvar uma família, você vai salvar uma comunidade. Essa sustentabilidade econômica, ela é muito importante. E eu acho que cabe também às marcas cuidarem muito disso. Você tem que movimentar com responsabilidade e revertendo para aquela região também. Indo para esse olhar sustentável, quem pode fazer hoje, na visão de vocês? Quem pode contar histórias de um território hoje? Qualquer pessoa? Cara, eu acho que assim, a pauta sustentabilidade, ela se abre em algumas caixinhas, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a sustentabilidade econômica, dando um exemplo de Dane-se, por exemplo. Brasília nunca foi um lugar fabril. A gente não tem fábricas, a gente não tem produção. Para a gente, quando a Dane-se começou a criar em larga escala, eu tive que sair dessa coisa de grandes PLs, né, de private labels ou mandar fora, e eu criei todo um sistema de costureiras e de oficinas de costura em Brasília. E o que eu fiz? Eu lembro que eu, pessoalmente, fui batendo de porta em porta, resgatando costureiras talentosíssimas. Sabe o que elas faziam? De 4 em 4 anos, camisa de político ou camiseta de uniforme de escola. Então, assim, eu bato muito nessa pauta, porque hoje são ali em torno de umas 120 colaboradoras, quase todas mulheres, que hoje elas vivem costurando para Dane-se e já passaram de Dane-se, tá? Muitas delas hoje têm o seu estúdio próprio e tal. E é muito bonito como que a arte mora na cabeça delas, das pessoas no geral, em algum lugar. Que quando ela saiu daquela costura básica do overlock da camiseta, ela começou a entender. Tem pessoas que ficam assim, eu levei meu filho domingo para conhecer a igrejinha. Eu nunca tinha ouvido falar de Atos Bulcão na vida. E o belo, ele agrada aos olhos, né? A pessoa não sabe muito bem o que é, mas uma vez que você conhece a beleza, você não esquece. Então, assim, nessa pauta sustentabilidade, eu trago muito para mim, que é a econômica financeira, e esse despertar para as pessoas do que é bonito, que às vezes são pessoas que vivem à margem, né, do plano piloto, e não desfrutam do que às vezes elas estão fazendo. Ela está ali, o cara do circo está estampando uma catedral, uma bela de uma história que ele nunca entrou. Então, assim, é muito bonito trazer essa sustentabilidade para a gente. Estamos chegando ao fim. Eu sou, assim, a pessoa mais suspeita. Quando a Renata falou, Fernando, acho que você tem que mediar esse talk. Mesmo eu Aliás, dirigindo você os mediou desfiles. de uma maneira maravilhosa. Obrigado, viu? Obrigado eu. Mesmo dirigindo os desfiles, que é uma correria muito doida de lá para cá, enfim, eu falei, esse, de fato, porque a gente tem histórias. A gente se encontra em alguns lugares, eu e Dani, cobrindo eventos por aí. Um prazer gigantesco conhecer o Marcelo, que tem uma história. E ele ainda tem uma coisinha para falar, que ele não falou ainda, tá? E assim, eu sou muito fã do Júnior, porque ele é uma potência criativa local e que me emociona, sabe? Ano passado a gente fez o primeiro desfile da marca e foi chororô louco lá atrás, porque as pessoas sempre quiseram ver a Dane-se na passarela. E quando a gente vê isso se realizando, é meio que a gente enxergar o sonho das pessoas se realizando também. Eu enxergo muito o trabalho da Dani hoje como muito além de uma vitrine. Você é uma Times Square para as marcas do Nordeste. As pessoas olham para você e enxergam que lá tem qualidade. E a gente que cobre DFB, por exemplo, vai para o Ceará há, sei lá, 20 anos, a gente sabe que existe isso e que não chega até aqui. E você traz isso para Brasília, Dani. E eu preciso, inclusive, agradecer. Obrigado por mostrar o que tem no Nordeste para a gente. Vou só fazer um merchan, então, tá? Ótimo. A gente sempre vem para Brasília, né? Trazendo... Brasília é o público que mais apoia as marcas do Nordeste. E uma coisa muito curiosa, em geral, quando você pergunta para as marcas nordestinas, aonde você mais vende? É São Paulo, lógico, né? Porque é onde é a maior, é a força propulsora. Depois é no estado delas e depois é em Brasília. Então, nós assim, somos demais. Brasília tem uma curiosidade, né? Eu falei antes, 51% da população de Brasília tem ascendência nordestina. Então, assim, a gente é muito acolhido. O brasileiro ele também tem uma curiosidade,
né, por ter recebido e ser todos esses Brasis. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente vai estar aqui de 26 a 29 de novembro. Sigam a Nordeste para saber mais novidades. É @Nordeste. A gente vem com um time de marcas que a gente nunca trouxe e vai trazer também design e artesanato. Então, anota aí na agenda, 26 a 29 de novembro, o Nordeste vai invadir Brasília. Adoro. Marcelo, a Farm ela é conhecida, inclusive muito por nós que produzimos desfiles, por uma marca que não vai para passarela. Eu fico sempre muito triste, porque eu vejo as araras e eu imagino o movimento que as roupas da Farm fazem no corpo de uma modelo, por exemplo. Fica o pedido, a solicitação, para que a gente veja desfiles da Farm por aí. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Na verdade é o seguinte, a Farm realmente nunca desfilou, a Kátia sempre falou assim, cara, a gente dita moda, sim, de alguma forma a gente dita moda, mas não a partir das passarelas, e sim a partir das ruas, né? E ela nunca realmente se sentiu confortável em colocar a Farm nas passarelas, né? Porém... E eu enchi o saco dela, falei, Kátia, pelo amor de Deus, o Paulo Borges está aqui assim, cara, visitou a gente 3 vezes, foi lá na Farm, falou assim, porra, Kátia, vai ser uma coisa incrível. Ela, não, nem no Fashion Rio, nem no São Paulo Fashion Week, em nenhum lugar. Mas, cara, assim, a nossa internacionalização, para quem não sabe, o posicionamento mercadológico de price point lá fora é muito diferente do Brasil, né? A consultoria falou, olha, se você for se posicionar como você se posiciona no Brasil, você vai ser engolido pelas fast fashion. Então, a gente está 3 degraus acima. E para minha surpresa, a Kátia falou assim, Marcelo, eu quero desfilar Paris e Nova York. E isso vai acontecer 2027 ou 2028, né? Com a Farm Global. E aí, quem sabe, essa experiência não faz com que ela mude um pouco. Isso é uma porta que está se abrindo. Brasil, obrigado. Né? É isso. Em breve no Brasília Shopping. Seja no Cerrado, no litoral, na floresta ou no sertão. A moda brasileira só é potente quando reflete, de fato, os corpos, os territórios e as histórias que habitam esse país. Obrigado a todas e todos que estiveram aqui com a gente, que sigamos traduzindo nossos territórios com respeito, criatividade e consciência. Obrigado, Júnior, Dani e Marcelo, por essa conversa tão necessária. Até o próximo. E agora vai ter desfile Moda Democrática da Renner ali fora. Eu tô correndo para lá. Vocês vão correr também, né? Vamos lá.